Bom, então olha só, esse estojo, ele tem várias partes, então ele tem bastante material, mas no projeto vai estar tudo bem explicadinho, tá? Então vamos seguindo o passo a passo, prestando bastante atenção de que parte que a gente vai estar fazendo. A gente vai dividir esse projeto em 3 partes. O bolso externo, parte da frente, o bolso externo, parte das costas e as repartições internas, tá bom? Então nós vamos começar preparando agora o bolso externo e a parte da frente da necessaire, tá bom? Para fazer esse bolso, a gente vai precisar de uma vez no plástico, na medida que vai estar lá no projeto, tá? Esse plástico aqui eu tô utilizando ele um pouquinho mais grosso, mas pode ser um plástico 0,30, 0,40, o plástico que vocês tiverem em casa, tá? Pode ser tanto transparente quanto fosco. Vou precisar também de uma vez no tecido, aqui eu tô utilizando o tecido interno, tecido que eu tô trabalhando com forro, tá? Para fazer o acabamento desse bolso plástico. Vamos precisar também de uma vez no tecido externo e na manta, na medida do molde do projeto. Aqui eu fiz um matelacê, olha só, eu fiz essas costuras, estabilizando a manta no tecido externo, tá? Essa manta, ela pode ser manta R1 ou manta R2. Um zíper também, de 63 centímetros. Os extensores do zíper, o fole do zíper, né? Uma vez no externo, uma vez no forro e uma vez na manta, também na medida que vai estar no projeto. Aqui, em vez de eu fazer o quadriculado, eu fiz só linhas retas, tá? Seguindo a margem de um pé de máquina de cada costura. Tá bom? Vamos precisar também de 2 cursores, é opcional, quem quiser pode colocar um só, eu vou colocar 2, que facilita a abertura. 2 elásticos, aqui eu tô utilizando um bem fininho, porque é o que eu tinha aqui na minha casa, tá um bem fininho, mas pode ser o elástico que vocês tiverem em casa. Então, 2, um aqui eu já até apliquei ele. E no tecido do forro, a gente vai precisar de 3 vezes no molde, tá? Então, 1, 2, 3 vezes no molde, no tecido do forro. E um pedaço, aqui eu tô utilizando um nylon acoplado, olha, ele tem um tafetá de um lado e uma espuminha do outro lado. É só para dar uma estrutura em um desses forros aqui, tá? Mas pode ser também uma manta R1, ou também pode ser, não, se quiser, não precisa colocar. Tá? Então, esses são os materiais para a gente fazer a parte externa, o bolso da frente e as repartições do elástico, tá? Bom, então, olha só, vamos começar preparando a parte do elástico, tá? A parte do elástico, nós vamos pegar 2 partes do molde no tecido do forro, tá? Então, vai cortar 2 vezes no tecido do forro, e aí a gente vai fazer as seguintes marcações. Olha só, vou dobrar o meio, aqui o meu já tá marcado, só para facilitar, tá? Olha só, marquei o meio na parte maior, tá? E tracei uma reta bem no meio, tá bom? E perpendicular a essa reta, eu vim fazendo marcações de 1 em 1 centímetros, tá? Então, daqui da bordinha pra cá, eu marquei 1 centímetro, ó, aqui. Aí, fui marcando 1 centímetro, 1 centímetro, e fui traçando retas de 1 centímetro, tá? Eu gosto de marcar um pouquinho maior, é até exagerado, não precisa tudo isso, tá? Só pra facilitar na hora de costurar o elástico. Então, eu marquei de 1 em 1 centímetros, fui até o final. Aí, eu peguei um elástico, que tá na medida de 40 centímetros, e eu fui fazendo marcações de 2 em 2 centímetros no elástico. Então, no tecido eu fiz de 1 em 1 e no elástico de 2 em 2, tá? E agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou costurar essas partes. O elástico nessa parte do tecido, tá? Como eu faço isso? Eu vou pegar aqui, olha só, o meu elástico e vou posicionar a primeira marca, ó. Essa primeira marquinha aqui, na primeira marquinha de 1 centímetro, bem em cima dessa reta que nós fizemos aqui no meio, tá? Então, eu posiciono aqui, ó, bem certinho, e vou passar uma costura aqui, ó, em cima do elástico, tá? Pode dar bastante retrocesso, tá bom? Então, a primeira costura, tranquilo, deixa a ponta do elástico solto aqui e costuro a primeira marca no primeiro risco no tecido. Coloco bem certinho em cima da reta e alinho aqui, ó, tudo muito bem certinho. Olha só, essas marcações aqui eu fiz com essas canetas aqui que apagam com calor, tá? Não façam com caneta que vocês não consigam apagar, porque senão depois vai ficar feio marcado, tá?
Olha só, fiz a primeira costura, tá? Agora, para fazer a segunda, a marca dos 2 centímetros tá bem aqui, ó. A minha já até apagou. A marca dos 2 centímetros, ela tá bem aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa marca dos 2 centímetros e vou trazer ela aqui na marca do 1 centímetro, ó. Ele vai ficar com essa ondulação aqui, ó. Que é onde vai encaixar a caneta, tá? Então, olha, 2, a marca é de 2, trago ela aqui no 1 e vou costurar. E assim eu vou fazendo em todas as marcas, tá? Olha só como ficou. Tá? A próxima eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a marca dos 2 e vou trazer aqui na marca do 1, sempre alinhado aqui com a marcação do meio, tá? Ó, desse jeito. E vou costurar a terceira e assim por diante, tá? Vou fazer isso até o final. Ó, mostrar pra vocês a segunda também, ó, tá? E agora eu vou terminar fazendo isso até o final do meu tecido, até a última marcação, tá bom? Bom, então, olha só, fiz as costuras, olha, do jeitinho que eu mostrei pra vocês, fui até o final, olha, marcando, costurando na marca de 1 centímetro e dobrando o elástico na marca dos 2 centímetros, tá? Então, ela ficou com essas ondulações aqui, que é onde vai ser encaixado a caneta, ou o lápis de cor, ó. Tá? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar ferro para eu tirar essas marcas aqui e eu já retorno pra gente continuar, tá bom? Ó, ficou desse jeito, então já apaguei a marcação que eu fiz. Repeti isso em 2 partes, tá? Então, eu fiz em 2 partes do tecido interno, na parte do forro, que isso aqui vai ficar pra dentro da necessaire, tá? Nesse daqui, eu já estabilizei aqui atrás o nylon acoplado, ou também pode ser a manta R1, tá? Uma manta bem fininha, R1, tá bom? Nesse daqui, eu vou estabilizar na parte externa, que é essa parte aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, ó, avesso com avesso, ó. Bem certinho. E vou passar uma costura em toda a volta, tá? Nesse aqui, eu já fiz a mesma coisa, eu passei a costura toda em volta no nylon acoplado. E aqui, eu vou colocar a outra parte do forro. Então, eu vou colocar avesso com avesso no nylon acoplado. Vai ficar desse jeito, olha só. Um sanduíche com nylon acoplado atrás, ó. Esse lado vai ficar com o elástico e esse lado sem o elástico, tá? Agora, a gente vai fazer o bolso plástico. Para fazer o bolso plástico, eu peguei aquele tecido que vai ser o acabamento. Ele tem a largura de... Deixa eu me lembrar, deixa eu dar uma olhada ali. Ele tem a largura de 8 centímetros. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma marcação bem no meio aqui, ó, no 4. Eu dobrei ao meio e marquei. Depois, eu levei as pontas ao meio, ó, deixei ele igual a um viés, tá vendo, ó? As pontas estão no meio. E aí, eu vou dobrar o meio novamente desse jeito, ó. Tá? E aqui eu vou encaixar o plástico, ó. Vou colocar o plástico para ele encaixar bem certinho aqui, ó. Ele tá encaixado bem aqui, ó, tá? E agora eu passo uma costura aqui prendendo esse tecido no plástico. Bom, então, olha só, o bolso já tá costurado. Eu peguei aqui a parte externa, a parte da frente, parte externa. Peguei uma borda aqui, porque meu tecido, ele não tem sentido. Se ele tivesse sentido, vocês iam pegar na posição que fica certo, tá? Por exemplo, se fosse uma boneca aqui, aqui seria a cabeça dela, tá? Então, aqui
que a gente vai começar a marcar. Então, daqui pra cá, eu fiz uma marcação, não dá pra enxergar muito bem, ó, mas eu fiz um risco de 4 centímetros. Então, eu desci 4 centímetros e tracei uma reta. Nessa reta aqui, que eu vou alinhar o meu bolso plástico, ó, desse jeito aqui, ó. Tá? Bem certinho, ó. Vou colocar um alfinete aqui. Tá, ó. E vou deixar ele bem alinhadinho, bem certinho, pra não ficar feio. Vou colocar outro alfinete aqui. Tá? Então, ficou assim, ó, 4 centímetros. Agora, eu vou passar uma costura estabilizando esse bolso aqui em volta, tá? Olha só como que ficou o bolso, ó, tá? Então, ficou parte do elástico aqui, parte do elástico aqui, aqui tecido nada e aqui tecido com o bolso. Vou reservar essas duas partes aqui e a gente vai começar a preparar o zíper, tá? Então, pra gente fazer esse zíper, eu já vou colocar os cursores, tá? São 2 cursores, vou colocar um entrando de uma ponta e o outro entrando de outra ponta do zíper, tá bom? Ó, coloquei os 2 cursores, vou costurar agora aqui, ó, a parte de trás do zíper. Então, eu vou pegar, deixa eu só acertar aqui. Vou pegar o meu zíper, vou colocar o tecido externo que tá matelaçado na manta e vou colocar direito com direito, ó, frente com o zíper, tá? Frente com o zíper. E vou pegar o forro e vou colocar, ó, frente com a parte de trás do zíper. Desse jeito, ó. Aí, eu vou passar uma costura, vou desvirar e rebater essa costura, tá? Ó, costurei, agora eu viro pra cá, ó. Viro pra cá e vou rebater a costura. Ó, tá? Bom, então, olha só, desvirei, costurei e rebati. Vocês estão vendo que aqui, ó, a largura desse tecido, ele é mais largo que o zíper. Então, eu vou acertar, vou deixar ele na mesma largura do zíper, tá? Vocês podem fazer isso desse jeito, ó. Dobra o zíper assim, ó. E corta o excesso. Cuidado para não cortar o zíper, tá? Não pegue o zíper na hora de cortar. Ó, ficou assim. Agora, a gente vai costurar, vamos fechar esse anel, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, o direito do zíper, vou colocar aqui, ó, no meu tecido principal, ó, e direito com direito, frente com frente, tá? Eu vou costurar primeiro essa parte e depois eu costuro o forro, tá? Que vai ficar mais fácil. Então, posiciono aqui e vou costurar, tá? Ó, costurei, frente com frente. Agora, eu preciso costurar o forro, o direito do forro aqui, ó, no direito do zíper, na parte de trás do zíper, tá? Então, eu vou enrolar esse zíper aqui, ó. Faço um bololô com ele aqui, ó, e puxo aqui, ó. Tá vendo, ó? Direito do forro com a parte de trás do zíper. Posiciono, alinho bem, deixo bem certinho aqui. E aí, eu costuro, tá?
Ó, ficou assim. Agora a gente pega e vira, ó. Tá? Agora é só rebater aqui. Pronto, ó, fizemos um anel com o zíper e esse extensorzinho. Eu vou passar uma costura aqui, olha só pra prender forro com parte principal, tá? Pra ficar mais seguro na hora de eu costurar no bolso. Bom, então, olha só, passei a costura aqui, estabilizei o forro. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou marcar os meios, tá? Então, como eu vou marcar? Eu vou pegar aqui, ó, nesse tecidinho e vou juntar, ó, bem certinho, ó. Início do zíper, ó, bem certinho assim. E vou marcar o meio aqui, ó. Então, vou dar um pique aqui e um pique aqui, bem pequenininho, tá? Aqui e o outro aqui, tá bom? Aqui no zíper também eu vou marcar o meio. Deixa eu só puxar esses cursores pra cá. Ó, mantenho aqui bem certinho. E vou marcar aqui, ó, estico bem, ó. Estico bem e vou marcar aqui. Aqui eu não vou dar pique, porque esse zíper ele é de nylon. E se a gente ficar cortando, ele desfia, aí a gente tem que selar. Então, eu vou marcar com giz, ó. Marquei aqui e marquei aqui, tá? Deixa eu só reforçar. Ficou assim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o pique na marca que eu fiz, ó. Vou trazer aqui, ó, pique com marca, ó, bem certinho, ó. Pique na marca. E vou marcar aqui agora, ó, nessa outra metade aqui, ó. Marco aqui. Marco aqui e aqui também, tá? Então, eu vou ficar com 4 marcações, eu dividi esse anel em quatro partes, tá? Então, fiquei com a marca bem aqui no meio e a marca no meio das laterais, tá? Aqui e aqui, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa minha parte aqui, ó, e também vou marcar os meios. Então, olha só, lembra que eu falei? Cortem o excesso, ó, vou cortar aqui o excesso do forro. Vou dobrar aqui ao meio, ó, bem certinho, deixo bem alinhadinho, ó. E vou marcar um piquezinho bem aqui. Ó, marquei aqui, acerto bem aqui em cima também, ó. E vou marcar aqui. Tá? Então, marquei o meio aqui na altura. E vou marcar o meio também aqui, ó. Tá? Então, vou dobrar bem certinho, ó. Bem certinho. E vou dar um pique bem aqui também. Então, vou fazer 4 marcações, igual eu fiz no zíper. Fiz 4 marcações no zíper, fiz 4 marcações aqui também. Bom, olha só, então agora com tudo marcado, a gente já vai posicionar esse zíper. Como que eu vou fazer? Eu vou virar ele aqui, ó, vou deixar o direito aqui pra dentro e vou começar a posicionar as marcas que eu fiz no zíper nas marcas que eu fiz na tampa do estojo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, frente com frente, essa aqui, ó, é a parte de baixo, tá? É a parte de baixo, então eu vou colocar aqui na parte de baixo, porque aqui tá o bolso, então aqui é a parte de cima da tampa, tá? Então, eu vou pegar pique com pique, ó, desse jeito, ó. Frente com frente, tá? E vou clipar aqui. Aí, eu vou pegar essa outra parte aqui que eu marquei o meio aqui do zíper e vou posicionar ela aqui, ó, no meio do pique que eu coloquei aqui, ó. Tá? Aqui também, ó, essa marca no pique aqui, ó. E aqui o último, marca com pique, ó. Marca com pique. Agora, eu vou distribuindo os clipes aqui, ó, só pra ir acertando, alinhando ele, ó. Tá dando certinho, ó, esse lado deu certo. Vou colocar um clipes aqui.
Ó, aqui também deu certinho. E assim a gente vai distribuindo tudo, tá? Ó. Coloquem bastante clips, porque o plástico escorrega, daí fica... Vai ficar difícil pra costurar se não colocar bastante clips, tá? Ó, prontinho, tá bom? Deixa eu colocar um aqui na curva. Sempre é bom colocar um clips bem na curva, pra não sair da posição. Olha só como que ficou, tá? Agora eu vou passar uma costura em toda a volta, tá? Olha só, costurei, olha como ficou. Tá? A gente confere, vê se ficou tudo ok. Bem certinho, ó. Tá? Agora, eu já vou colocar um acabamento aqui, tá? Então, eu vou costurar o viés já de acabamento aqui, tá bom? Bom, então, olha só. Antes de eu costurar o viés, vocês estão vendo que aqui, ó, nas curvas, o zíper fica assim, ó, ele fica virado, né? Eu não dou pique no zíper porque ele pode desfiar. Então, o que que eu faço aqui agora? Eu puxo ele pra cá, ó, e passo uma costura bem aqui assim na beiradinha, só pra manter ele dobradinho assim, tá? Ó, vou passar a costura e vou mostrar pra vocês. Ó, passei uma costurinha bem aqui, ó, na beiradinha, tá? Ó, aí ele já ficou assentadinho. Isso eu faço nos 4 lados, tá? Bom, então, olha só. O viés que eu vou utilizar aqui é o viés de boneon, tá? Mas pode ser aquele viés de algodão. Vocês podem fazer o viés com o próprio tecido. Aqui no canal eu já ensinei como que faz viés de tecido. Vou deixar pra vocês aí embaixo na descrição o link desse vídeo, tá? Pra vocês assistirem. Aqui eu vou utilizar o de boneon, ó. Vou utilizar o branco porque da cor do elástico que eu coloquei aqui. E ele é bem fácil de costurar. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar, ó. Vou dobrar e vou encaixar ele aqui, ó. Bem certinho, tá? E aí, eu vou passando costura aqui em toda a volta, só assim. Bom, então, olha só. Passei o viés, né? Ficou desse jeito. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou virar, ó. Vou virar desse jeito, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Zíper virado assim. Aí, eu vou pegar essa parte aqui, que é a outra parte dos lápis de cor, e vou colocar, ó, elástico com elástico, ó, desse jeito, e vou posicionar certinho nos meios aqui que eu tinha marcado, tá? Nos piques, ó. Olha só como vai ficar. O bolso vai ficar aqui pra fora, a parte da tampa vai ficar aqui pra fora e os elásticos estão lá dentro. Agora, eu vou passar uma costura aqui em volta, tá? Essa costura, ela pode ser bem na beiradinha, não tem problema, tá? Porque depois a gente vai costurar o outro canal do zíper aqui, tá? Ó, ficou assim, tá? A hora que a gente abre aqui, ó, o bolsinho tá ali, tá bom? Bom, o que que eu vou fazer aqui? Essa parte aqui eu vou reservar, que a gente vai preparar agora a parte das costas, tá? Então, essa a gente reserva e vamos fazer a parte das costas agora, tá bom?
Na parte de trás, na parte das costas do estojo, a gente não vai colocar essa parte da canetinha, nós vamos colocar bolsos, tá bom? Então, o material que a gente vai precisar também vai estar descrito no projeto, bem certinho, tá? Vou utilizar aqui quase praticamente os mesmos materiais que eu utilizei na parte da frente, ó. Aqui a parte das costas, a parte de trás do estojo, coloquei o tecido externo matelaçado na manta, manta R2 eu tô utilizando. Vou precisar de 3 vezes cortado no molde, no tecido de forro. Um pedaço de aqui eu continuo utilizando nylon acoplado de 18 por 25, mas pode ser uma manta R1 e também não precisa, se não quiser, colocar uma estrutura no bolso, tá bom? Para fazer a gente vai precisar de 2 vezes na tela para poder fazer o bolsinho. Essa aqui é aquela tela vôlei, olha só, ela é uma tela de nylon, mas se vocês não encontrarem na cidade de vocês essa tela, vocês podem utilizar o plástico também para fazer esse bolsinho, tá? Vamos precisar de 2 pedacinhos de tecido para fazer um viés de acabamento desse bolso. O zíper e 2 cursores e os extensores do zíper também, que é uma vez no tecido externo matelaçado no forro e na manta e uma vez no forro, tá bom? Mas não se preocupem com essas peças, porque vai estar tudo bem explicadinho no projeto, tá? Bom, então eu vou começar preparando os bolsos dessa parte do estojo, tá? Para fazer o bolso, eu vou pegar aqui. Ó, eu gosto de utilizar 2 pedaços de tela, tá? Mas não tem necessidade, tá? É mania mesmo que eu tenho de utilizar 2 pedaços. Eu acho que fica mais firme, tá? Então, ao invés de vocês cortarem 2 vezes, vocês cortem 4 vezes na tela, que vai dar para fazer duplo. E vou pegar aqui o tecidinho para fazer o viés, tá? Que o viés vai ser o viés de acabamento ali em cima do zíper. Ó, ele tem 4 centímetros de largura, então eu marquei o meio, ó, e trouxe as pontas ao meio, igual nós fizemos no bolsinho plástico, tá bom? E vou dobrar o meio novamente. Esse daqui eu vou encaixar o bolsinho de tela aqui e vou passar as costurinhas. Olha só como que ficou. Passei uma costura aqui embaixo e uma costura aqui em cima, tá? Fiz isso nos 2 bolsos, tá bom? Agora eu vou pegar aqui a parte externa, que é essa parte aqui, que tem o tecido principal, né? E vou estabilizar um forro nela aqui, ó, desse jeito, tá? Ó. Vou passar uma costura aqui em toda a volta, tá? Ó, ficou desse jeito. Na outra parte do forro, deixa eu tirar daqui. Nessas outras 2 partes do forro, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, olha só, vou estabilizar ele aqui no nylon acoplado, ó. Tá? Vai ficar desse jeito. Agora, a gente vai fazer a marcação para colocar os bolsos. Eu vou colocar o bolso nesse aqui primeiro e depois eu estabilizo o forro, porque eu vou querer fazer uma divisória no meio do bolso, tá? Então, para não ficar aparecendo do outro lado, primeiro eu posiciono o bolso e depois a gente coloca a parte de trás, tá? Bom, então a marcação que eu vou fazer aqui para colocar o bolso é de 5 centímetros. Como o meu tecido, esse aqui não tem nenhum lado, né? Então, qualquer lado que eu colocar tá certo, tá? Então, vou alinhar bem certinho aqui, ó, na borda superior e vou fazer a marcação de 5 centímetros. Tá? Antes disso, eu vou marcar o meio aqui também, ó. Bem certinho. Vou dar um piquezinho aqui. E vou marcar o meio aqui também. Tá? Vou traçar uma reta aqui, ó, marcando, unindo pique com pique, tá? Lembrando que eu tô utilizando caneta que apaga depois, tá? Ó, então, marquei o meio aqui e daqui pra cá eu entrei 5 centímetros. Vou posicionar o bolso, ó, bem certinho.
Ó, agora eu vou passar uma costura em toda a volta aqui do bolso e uma costura aqui no meio. Aqui, olha só, eu vou dar bastante retrocesso, porque como vai guardar coisas aqui dentro, a gente tem que deixar bem firme para não desmanchar a costura, tá? Olha como que ficou. Opa, escapou aqui, deixa eu prender. Ó, como ficou, tá? Agora, eu vou colocar a parte de trás aqui, ó. Ó, ficou desse jeito, tá? Olha, com o acabamento aqui, com forro aqui, e aqui tá o bolsinho. O outro bolso, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, só não vou dividir ele ao meio, tá? Então, eu vou fazer a marcação aqui de 5 centímetros, ó. Prestando atenção se o tecido de vocês estiver em posição, tá? Aqui é a parte de cima, aqui é a parte de cima do desenho, tá? Como o meu não tem, eu não observei isso. E vou posicionar o bolso aqui, ó. Esse bolso, ele não vai ter a divisória no meio, então, eu vou acertar ele bem e vou costurar ele em toda a volta, tá? Mantendo ele alinhado nessa marcação que eu fiz. Prontinho, tá? Então, as duas partes já estão prontas. Agora, a gente vai fazer o anel do zíper, igual nós fizemos na outra parte. Vou colocar os cursores no zíper. São 2 cursores também, tá? Bom, então, olha só, o zíper com os 2 cursores já colocados, o que que nós vamos fazer aqui? O mesmo processo nós fizemos do outro lado, tá? Vou colocar aqui, ó, direito com direito, deixa eu só acertar aqui. O tecido principal direito com direito do zíper, frente com frente, e o forro aqui atrás, tá? Ó, costurei, agora eu viro pra cá, ó, e rebato a costura, tá? Bom, então, olha só, costurei, alinhei, deixei tudo mesma largura do zíper, e aqui agora eu vou costurar igual eu costurei do outro lado, ó, vou colocar aqui direito com direito, frente com frente, tá? Vou costurar primeiro essa parte, e depois eu costuro o forro, tá? Agora, eu vou rebater e passar a costura aqui em volta desses tecidos, ó. Ó, então, já costurei, já rebati, passei a costurinha aqui em volta. O que que eu vou fazer aqui? As mesmas coisas que eu fiz do outro lado, tá? Vou marcar o meio do anel, os 4 meio, e nessas duas partes aqui também eu vou fazer essas marcações, tá? Bom, então, olha só, fiz as marcações, vou virar o zíper pra cá, ó, com direito pra dentro, e vou posicionar nas marcas que eu marquei, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Ó, essa é a parte do fundo, então, vocês têm que prestar atenção, vocês estão costurando no fundo, tá? Ó, aqui é a parte de cima, que tá a abertura do bolso, e aqui é o fundo. Então, esse fundo eu vou colocar ele aqui, ó. E vou distribuir aqui as marcações. Ó, prontinho, agora eu vou costurar em toda a volta, tá? Agora, vamos passar o viés nessa parte aqui, tá? Vou costurar o viés do mesmo jeito, vou utilizar o mesmo viés, tá? Bom, então, olha só, costurei o viés, já desvirei aqui, igual eu fiz na parte da frente, tá? Virei pra cá. E agora, eu vou colocar aqui, ó, bolso com bolso, ó, desse jeito, tá? Ó. E vou alinhar os meios aqui e costurar, tá bom? Mesmo processo que nós fizemos na tampa, tá? Na parte da frente.
Então, olha só, a parte de trás também ficou pronta, então nós temos a parte da frente e a parte de trás, tá? Agora, a gente vai fazer a parte central dela, tá bom? Bom, para a gente fazer as repartições internas, também no projeto vão estar todas as medidas certinhas para vocês, tá? Bom, vamos começar pelos pegadores. Nós vamos precisar de 4 pegadores, então esse aqui eu vou dividir em 2, cada um desses tecidinhos aqui, ó. Tá? Eu vou dividir em 2. O que que eu fiz com esses tecidos? Eu fui ao ferro, dobrei ao meio, igual nós fizemos na outra parte. Dobrei ao meio, fiz igual um viés e dobrei ao meio novamente, tá? Agora, eu vou passar uma costura em cada bordinha dele. Então, eu vou fazer isso 4 vezes, que são 4 pegadores que nós vamos precisar, tá? Já vou aproveitar também, deixa eu tirar todo mundo daqui. Vou preparar a alça. A alça, eu só vou demonstrar para vocês aqui, porque eu vou utilizar uma alça de sintético na minha, tá? Então, eu vou pegar o tecido na medida que vai estar lá no projeto, vou dobrar ao meio, vou levar as pontas ao meio, desse jeito, ó. Bem certinho. Vou pegar aqui, ó, só para dar um reforço nessa alça, um pedaço de manta, ó, de 1 centímetro. Vou posicionar ela aqui, ó. Assim, ó, a ponta tá aqui. Agora, eu venho, abraço aqui e dobro aqui, ó. Certo, bem. E aí, ela fica com reforço de manta aqui dentro, tá? Ó. E agora, também, eu vou passar uma costura em cada lateral. Bom, então, olha só. Os pegadores ficaram prontos e a alça também. A minha alça, ela só é uma demonstração. A de vocês vai ficar um pouquinho mais larga, porque o tecido que eu peço para vocês fazerem é maior, tá? Então, vou reservar essas peças e a gente vai começar a preparar os canais de zíper. Esse aqui ele é um pouquinho diferente do que a gente fez naquele outro bolso, porque a gente vai ter que costurar aqui, ó, também. Ele vai ter essa parte aqui, tá? Então, como que a gente vai começar costurando esse daqui? Eu vou pegar o zíper, vou colocar frente com frente, tá? Essa parte aqui, ela é chamada de canal de zíper, tá? Então, no projeto vai estar escrito canal de zíper, esse daqui, tá? Então, são 4 vezes, 2 para cada zíper, tá bom? Então, olha só, vou colocar aqui, ó, o zíper frente com frente, ó. Vou pegar um forro, o forro também é cortado do mesmo jeito, tá? Ó, vou colocar um forro aqui, ó, com o direito para baixo, um sanduíche de zíper, tá? Ó. Então, ó, frente com frente e frente com avesso. Eu vou costurar, desvirar e rebater, tá? Ó, costurei, rebati, já passei uma costura aqui em volta, estabilizando. O que eu queria falar pra vocês? O canal do zíper, eu fiz matelacê nele, tá? Então, olha só, ó, igual eu fiz no outro canal do zíper, tá? Eu passei umas costuras, assim, de pé de máquina, mas ele tá estabilizado na manta, tá? Então, tem uma manta R2 aqui embaixo, tá bom? Olha só, costurei esse canal aqui, esse lado de cá, vou costurar o outro lado, desse jeito, ó. Vou colocar frente com frente, bem alinhadinho aqui, ó. Vocês não podem perder esse alinhamento aqui, ó, tá? Ó. Vou até colocar um clips aqui para eu não perder. Ele tem que ficar alinhado com o outro. E vou colocar um forro aqui. Do mesmo jeito, tá? Vou costurar, desvirar e rebater. E já vou fazer isso aqui também no outro zíper, tá? Já vou fazendo junto os 2 zíperes. Ó, ficou desse jeito o canal do zíper. Já vou fazer o outro canal, tá? Então, é do mesmo jeito que eu fiz esse, eu vou fazer o outro.
Bom, então olha só, os dois canais estão prontos, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar, ó, já coloquei os cursores também, tá? Eu vou pegar dois pegadores, ó, dois pegadores, e vou costurar um em cada ponta desses zíperes aqui, tá, ó. Ó, bem certinho, bem no meio do zíper, ó, dessa posição aqui, tá, ó. Já vou costurar um em cada ponta. Ó, prontinho, tá? Então, tá costurado nos dois. Agora, a gente vai costurar o fundo do estojo, tá? Então, o fundo, ele é uma parte, também tá matelaçada, ó, a parte externa tá matelaçada na manta, tá? Vou colocar aqui, ó, frente com frente, desse jeito, ó. E vou colocar o forro aqui atrás. Tá? Então, ó, frente com frente e frente com frente. E vou costurar. E do lado de cá, a mesma coisa, tá? Ó, frente com frente e o forro aqui. Tá? Então, ficaram os dois lados assim, ó. Já conferi o tamanho, confere os tamanhos, eles têm ficado o mesmo comprimento, tá? Agora, aqui, ó, nesse outro lado do zíper, eu vou colocar o outro pegador, tá? Um em cada canal de zíper, tá? Ó, agora, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essa ponta aqui, ó, a outra ponta do fundo e vou trazer aqui, ó. Tá? Desse jeito. Vou pegar o forro, ó, e vou puxar ele pra cá, ó, tá? Então, parte do fundo com parte direito com direito do canal do zíper e fundo direito com a parte do forro, tá? Aí, eu vou costurar, desvirar e rebater, tá bom? Prontinho, olha só, dois canal de zíper certinho, tá? Bom, então olha só, agora a gente já vai costurar os anéis, tá? Então, estou com os dois prontos, vou pegar um só, o outro vou deixar reservado. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar, olha, vou unir costura com costura aqui, ó, e vou marcar os meios, tá? Vou dar um pique aqui, que eu já dei, e vou dar um pique aqui. E aqui atrás também, tá? Então, vou marcar o canal do zíper e vou marcar o fundo. A lateral não precisa, porque a gente já tem a costura, né, da emenda do canal do zíper com o fundo. Então, não precisa, porque aqui já tá, já tá marcado. Bom, eu vou colocar uma alcinha na lateral desse estojo. Então, eu preciso posicionar essa alça. Eu vou posicionar um lado só da alça, e essa outra ponta aqui a gente vai emendar depois no outro canal, tá? Tá no outro anel. Então, olha só, o meu zíper, ele tá fechando aqui, ó. O zíper tá fechando aqui. Então, é aqui que eu vou colocar a alça, tá? Vou acertar bem certinho aqui, ó, bem paralela à costura. E vou passar uma costura aqui só estabilizando essa alça, tá? Ó, ficou desse jeito, tá? Ó, a costura tá aqui, a emenda tá aqui e a alça tá ali. E o zíper fechando pra esse lado. A outra ponta não vou costurar agora. Bom, então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma das partes, ó. E vou posicionar bem certinho os meios, tá? Então, eu marquei aqui o pique, eu tenho o meu meio aqui, ó, que é daquela outra marcação que eu fiz, que ela já tá até meio apagando. Aqui, deixa eu marcar direito. Aqui embaixo, aqui tá o pique, ó. E aqui, tá? Então, agora eu vou posicionar
pique com pique. Lembrando que esse aqui é fundo, então a gente não coloca na parte do zíper, a gente coloca aqui embaixo, tá? Fundo com fundo. Pique com pique. Ó, desse jeito, tá? Agora eu vou passar uma costura aqui, prendendo esse canal do zíper na parte da frente, tá? Ó, ficou desse jeito, tá? Aí, vou dar só uma conferida, ver se ficou tudo ok. Olha só que bacana. Tá? Agora, eu vou voltar com ela pra cá e já vou costurar o viés, tá? Que vai ficando... A gente já vai dando acabamento, já vai costurando tudo bem acabadinho, tá? Então, olha só, costurei o viés, tá? Ó, já virei ela pra cá. Agora, a gente tem que preparar a parte central dela aqui, tá? A parte central a gente não fez ainda, nós vamos fazer agora. Ó, cortei 2 vezes no forro, tá? Vou estabilizar o forro aqui no nylon acoplado. Aí, depois eu vou recortar e vou costurar o outro do lado de cá, tá? Igual nós fizemos nas outras partes, tá bom? Bom, então, olha só, aqui na parte central, eu vou colocar bolso também, tá? Vou colocar um bolso desse lado e um bolso desse lado aqui. Vou fazer igual eu fiz aquele outro bolso da parte de trás. Cortei a tela, cortei o viés de tecido, vou dobrar e vou encaixar aqui, daí vou costurar, tá? Vou fazer isso nos 2 bolsos. Bom, então, olha só, os bolsos, tá? Agora, vamos fazer as marcações aqui. Vou marcar da borda pra cá 5 centímetros, tá? Igual nós fizemos o outro. Vou marcar dos 2 lados, tá? Cinco. E 5. Vou posicionar o bolso aqui na marca, ó. Tá? Aí, vou costurar esse aqui e depois eu costuro o outro, tá? Vou colocar um alfinete pra não sair da marcação. Tá bom? Bom, prontinho, os 2 lados já estão com bolso. Agora, a gente vai posicionar aqui, ó. Tanto faz qualquer um dos lados, lembrando sempre dessa aqui a parte pra cima, a parte de cima é a parte do zíper, tá? Vamos marcar os meios. Tá, agora vamos encaixar meio com meio, bem certinho, vou passar uma costura aqui, tá? Desse jeito, tá? Ó, vai ficar assim, agora eu vou passar a costura aqui. A alça continua solta, tá? Tá? Agora, a gente vai costurar o outro anel. Pra costurar o outro anel, eu vou fazer a mesma coisa. Vou virar ele com o direito pra cá, ó. Deixa eu só ver aqui o lado que o zíper tá fechando, pra ficar os 2 lados iguais. Isso, tá certinho. Ó, o zíper tá fechando pra cá e esse também tá fechando pra cá. Então, eu vou posicionar ele assim, ó.
Ó, direito com direito, tá? E agora a gente acerta aqui os meios. Ah, eu não marquei o meio desse anel, deixa eu marcar. Vou juntar aqui. Aí, agora sim, direito com direito. Zíper fechando. Zíper fechando. Aí, encaixa bem certinho aqui. Pique com pique. Agora sim, a gente vai costurar esse daqui e vai passar viés, tá? Olha só, costurei, agora eu vou costurar o viés, tá? Ó, prontinho, tá? O viés. Agora a gente vira aqui mais uma vez. E já, agora eu vou prender a alça aqui, tá? Ó. Passar uma costurinha aqui só pra prender a alça. Deixa eu ver se ela tá boa desse tamanho. Tá bom. Prontinho. Agora vamos para a última parte. Bom, então olha só, agora a gente vai costurar a última parte. Nós estamos com as duas partes assim, a gente tem que unir isso daqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou virar aqui, ó. Desse jeito, ó. Vai ficar todo mundo aqui dentro, ó. Tá? E essa daqui também eu vou colocar assim, ó. Então, direito com direito, sempre. Quando vocês ficarem na dúvida, coloca direito com direito, que daí vai dando tudo certo, tá? Ó, fundo com fundo, pique com pique. Bom, então olha só, costurei, tá? Agora eu já vou costurar o viés nela. Prontinho, ó. Agora a gente desvira, vamos abrir aqui. E tá pronta. Um big necessaire. Bom, então olha só, ela ficou assim, super bacana. Eu vou dar uma ajeitada nela aqui agora, ó, nas costurinhas, vou acertar bem. Cortar as linhas e tirar umas fotos bem bacanas para vocês verem, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam muitas necessárias igual a essa, tá bom? E que vendam bastante. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.